Você já se achou insubstituível? Eu acho que essa palavra é um tanto quanto difícil de explicar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco mais direto. Você já se achou melhor do que alguém? Você já se achou melhor ou mais qualificado do que aquele que está à sua frente? Aquele que está lhe liderando, ou aquele que está por cabeça, aquele que está como gerente, aquele que está como seu pastor, aquele que está como um coordenador de obreiros, coordenador de louvor, aquele que coordena algum trabalho, independente de qual área seja profissional, seja na família, seja na igreja, no ambiente espiritual, em quaisquer áreas. Você já deve talvez ter olhado e pensado, puxa vida, se eu estivesse nesse lugar e nessa posição, eu não faria isso. Ou faria diferente, e assim por diante vai. Porém, eu quero comentar sobre isso, como eu sempre procuro trazer uma pequena introdução sobre o que eu vou falar a respeito do assunto. A Bíblia fala que Jesus tinha 12 discípulos, aos quais eram os próximos, né? Jesus teve muitos, milhares de discípulos que caminharam com Jesus nessa terra. Porém, a Bíblia nos ensina que de 12, aqueles 12 apóstolos, os 12 escolhidos para estar próximo de Jesus, que caminhavam por onde Jesus estava, eu acredito que muitos, eu posso dar o exemplo até mesmo daquele homem em Decápolis, onde o Senhor Jesus expulsou o demônio, uma legião de demônios que estava sobre ele. E aquela legião de demônios que estava sobre ele, quando sobre ele foi embora, a Bíblia fala que ele pediu a Jesus, veio até o barco onde Jesus estava pedindo, Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ser um ministro deste que leva a palavra, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um desses discípulos. Eu quero caminhar junto com o Senhor dentro deste barco, eu quero estar junto com o Senhor nas caminhadas por onde o Senhor passa. E Jesus disse, não, você não vai comigo, porque você deve ficar aqui na sua cidade e testificar para todos que aqui moram o que Deus fez por você. Bom, quando isso aconteceu, este homem, ele tinha desejo de estar junto com Jesus e os 12 apóstolos, incluindo ali o homem que eu quero falar um pouquinho dele, o Judas. O Judas, nós conhecemos bem a história dele quando se diz referência a alguém que trai a confiança de Jesus. Mas ele também foi um homem que ele era um homem de confiança. Eu vou falar 2 pontos bem positivos para você ver que Judas era um homem de confiança. Primeiro, você imagine que as caminhadas de Jesus, as cruzadas missionárias de Jesus, onde as pessoas ofertavam para que essa caminhada de Jesus tivesse as provisões necessárias, quando se colocava nas salvas, no alforje, ali as ofertas, quem cuidava, o tesoureiro de Jesus era o Judas. Normalmente, penso eu, e acho que se não penso de forma errônea, você não deixa o dinheiro com alguém que você não confia, não é verdade? Você vai permitir que quem cuide ali da tesouraria, quem cuide ali das finanças, é alguém de confiança. Alguém que você crer ser de confiança, pelo menos. Só que Judas, ele em vários momentos demonstrou que ele estava pendendo para o lado da finança, que ele estava pendendo para o lado muito mais financeiro, enfim. Não vou nem dar esses atributos a ele, mas Jesus olhou para os 12 apóstolos, Bartolomeu, Tadeu, João, Tiago, Pedro, ele olhou para todos os discípulos e ele deixa claro, olha, o Judas, você vai ser o cara, a pessoa de confiança minha, de extrema confiança minha, você vai cuidar das finanças, você vai ser o tesoureiro da nossa equipe. Jesus tinha uma confiança tamanha sobre Judas, que eu posso dizer para você que para alguns que ali estavam, poderia ser até algo invejável, porque o Judas, ele que cuida de tudo, ele que cuida quando tinha que comprar o alimento, quando tinha que se comprar alguma coisa, o dinheiro, quem coordenava, quem organizava ali as finanças era o Judas. Então, imagine só, para você ter uma ideia, a forma que ele traz Jesus
é olhando para o dinheiro. Ele vai até os fariseus e ali ele fala: olha, eu sei onde está Jesus. Se vocês me derem algo em troca, eu posso entregar Jesus para vocês. E quando ele faz isso, ele recebe 30 moedas de prata, sai pulando de alegria, igual o tio Patinhas, e sai fugido, né? Igual alguns que são assim, né, irmão? Muquirana que só, né, irmão? Só pensava no dinheiro, né? Aí você veja que ele volta, e quando ele entrega Jesus, a Bíblia diz que ele se arrependeu e correu e lançou aquelas moedas dentro do templo e falou: eu não quero nada disso aqui porque eu fiz algo errado. Ele se arrependeu. Bom, certo. Olhando por esse ponto, olhando nessa, né, vamos analisar de modo geral, o Judas, ele possivelmente achava que não teria ninguém para ocupar o seu lugar. Ele achava que não teria alguém capaz ou que Jesus poderia pôr outro em seu lugar. E isso fez com que Judas ele esquecesse por que ele foi chamado. Por que você acha que Jesus chamou, resgatou a Judas? Por quê? Por que você acha que Jesus chamou Judas para estar no meio dos 12 apóstolos? Tenho para comigo, isso digo de meu entendimento acerca das Escrituras, que quando o nosso amigo, o Judas foi chamado, ele foi chamado por alguns adjetivos. Ele mostrava, ele apresentava qualidades tamanha que fez com que Jesus olhasse para ele de forma diferente e falasse: poxa, esse camarada, ele é um cara digno, ele é um cara honroso e ele merece sim estar comigo. Veja que as pessoas, ao passar do tempo, nós vamos conhecendo elas aos poucos. Judas tornou-se um traidor, como muitos que você talvez conheça no passado da sua vida, você viu que essa pessoa tornou-se um traidor. Ou até mesmo você, sem querer, como o próprio Judas fez, ele depois de trair Jesus, ele se arrependeu. Ou até mesmo você já fez dessa, já foi um traidor eminente. E aí você olha para as Escrituras e você pensa comigo: puxa, Judas, ele achava que não teria outro em seu lugar. Você vê a arrogância dele, você vê a arrogância que ele teve ao ponto de chegar a Jesus e falar: Jesus, essa mulher, lá em Mateus a Bíblia fala, no capítulo 15, se falha o engano aqui, que quando a Maria lavou os pés de Jesus com unguento de nardo puro, ele disse: não faça isso, mulher, olha quanto dinheiro você está desperdiçando para lavar os pés de Jesus, você está louca, mulher. Jesus, ele fala assim: não faça isso com ela, Judas, porque esta mulher está fazendo o que ela pôde de melhor por mim. Enfim, as pessoas, ao passar do tempo, elas mudam. E como elas começaram com humildade, é igual uma pessoa que começa numa empresa. Ela começa sendo o melhor funcionário que existe. Passa um tempo, ela vai se tornando uma pessoa que acha que é dono de tudo. Ela já quer tomar a voz, ela já quer mandar. Ela não quer estar debaixo da autoridade, não quer obedecer. Enfim, por tudo isso que eu falei para você, comecei dizendo e vou tornar para recapitular, para a gente iniciar o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 15, nós vamos ler. Se você olhar no sentido de que você acha que você é insubstituível, é um engano tremendo seu. Se você é uma pessoa que diz: eu estou na igreja, eu sou a pessoa que mais ajudo na igreja, sem mim o pastor está lascado, está perdido, me perdoe a expressão, mas o pastor está perdido se eu não estiver lá. Não, o pastor pode ter um problema em perder uma pessoa que ajuda, mas se uma pessoa não está, Deus manda outra. E assim é a vida. Se eu, pastor Jefferson, não quero estar aqui pregando a palavra, se eu não quero levar as coisas de Deus a sério, Deus vai colocar outro no meu lugar. E Judas, você conhece muito bem a história, mas chega agora o fato de que ele achava que ele poderia, conquistar tudo com o dinheiro que ele havia crescido os olhos. Aí chega aqui o Pedro,
que se lembra da palavra de Deus acerca dos apóstolos. Vamos ler, fica mais claro para você. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles faça-se conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e também Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor de coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com um dos 11 apóstolos. Vamos lá, eu fiz questão de fazer a leitura completa para explicar com mais facilidade. Quando então o Judas morreu, então Jesus disse: vocês devem ficar unidos. Havia aqui junto com eles 120 pessoas, 120 pessoas que seguiam a Cristo, que eram cristãos verdadeiros, que permaneceram com Cristo mesmo depois da sua ressurreição, subida ao céu. Agora você vê o Pedro falando: olha, está escrito no Salmo 69, se não me falha o engano isso, Salmo 69 fala isso, que quando o traidor ele fosse tirado, quando ele fosse separado pela sua traição, se levantaria outro e tomasse então o seu bispado, que o mesmo quer dizer, outra pessoa seria colocada em seu lugar. Isso já me faz ter a resposta do que comentei há pouco com você. Se eu não quero, Deus vai colocar alguém que quer. Se eu não busco a Deus de verdade, Deus vai levantar pessoas que busquem a Deus de verdade. Se eu não ando com Deus de maneira íntegra, Deus vai levantar pessoas que preguem com integridade. Se Deus quer, se Ele me escolheu para uma obra perfeita e eu deixo-me levar pela infâmia, pela mentira, se eu me deixo levar pelo orgulho, se eu me deixo levar pelo desejo de ter ou ser o que alguém é, eu acabo deixando o meu coração, o meu ego falar mais alto e me esqueço do princípio das coisas. Se você parar e pensar por alguns minutos, muitas vezes nós somos tão críticos. E veja que o Judas, ele foi uma testemunha que ele viu Jesus levantar a voz e dizer: mar, aquieta-te, vento, pare. Ele viu pessoas que estavam paralíticas tornarem a andar. O Judas viu o filho da viúva de Naim ressuscitar de dentro do caixão. Estavam carregando o filho da viúva de Naim em praça pública, levando para o sepultamento. Jesus se compadeceu dela e foi lá e ressuscitou ele. O Judas viu Jesus falar: tirem a pedra onde estava o sepulcro de Lázaro. Removeram a pedra e Lázaro saiu para fora depois da sua morte. Ele viu 10 leprosos curados da sua lepra. Ele viu os surdos ouvirem. Ele viu as pessoas cegas tornarem a enxergar. Judas foi uma testemunha que viu tanta coisa boa, só que ele tornou-se uma pessoa dura.
Penso eu, o Senhor me escolheu para essa obra, Deus te chamou para ser um cristão verdadeiro, santo, uma pessoa que crê em Deus, mas você, por olhar para as coisas, pelas coisas que talvez você diga, há muitas contradições, você, por achar que há contradições, você nega a verdade de Cristo, porque você contradiz você mesmo. Você quer respostas para coisas que só você pode responder, porque você nega Jesus porque você quer. Você sabe o que tem que fazer. Pastor, eu não sou eu não sou este tipo de pessoa que dá crédito para isso, mas veja o que ele faz, mas veja o que ele fala. O Judas, ele foi se contaminando. O que é uma pessoa se contaminar? Ela vai passando o tempo, ela deixa de olhar com amor para as coisas, ela começa a negociar sua fé. Ela começa a negociar as coisas de Deus. Ela começa a achar que as coisas de Deus não era bem assim que tinha que ser. Eu acho que Jesus se enganou. Jesus nunca se enganou com Judas. Jesus não escolheu um traidor. Jesus escolheu alguém que andou com verdade e sinceridade, mas se perdeu. Quantos se perdem? Quantos se acham melhores que outros? Porém, a Bíblia diz claramente, no dia que Judas ele partiu, chamou Pedro, então esses 120, os 11 discípulos, os outros 10 além dele, e ele diz, olha gente, nós vamos ter que colocar alguém para assumir o bispado, para assumir a posição de Judas. Amados, ninguém é melhor do que ninguém. Se Jesus escolheu Judas, pastor, mas olha o que o Judas fez, que escolha mal feita. Dias atrás eu escutei uma conversa assim, casei, o pastor fez meu casamento, e ele fez meu casamento e deu errado. O ministro, ele abençoa, dá a palavra, ele ora para que a bênção de Deus esteja sobre o casamento. Aí a pessoa diz, eu vou sair da igreja, porque esse pastor, ele deveria saber que esse homem não valia nada. Eu falei, mas quem conheceu a pessoa, quem se apaixonou, quem entendeu que o amor cresceu a ponto de dividir a mesma casa com uma outra pessoa, dividir o mesmo banheiro, dividir a cama. Eu falei, puxa vida, não é eu que vou fazer isso. Aí a pessoa, ela quer falar, não, mas a culpa é do pastor. Eu falo, Jesus, tem pessoa que ela acha culpa das coisas que ela faz e quer colocar na culpa das costas dos outros. As pessoas erram e querem agregar o erro nas costas dos outros. Ela quer algo plausível. Jesus escolheu Judas. Ele preferiu fazer a coisa errada. Não se esqueça que Pedro errou. Não se esqueça que todos os demais discípulos erraram, porque ninguém esteve com Jesus. Pedro negou Jesus. Porém, que fique claro e notório para você, eles se quebrantaram, baixaram a guarda e se levantaram para ser discípulos, para ser os grandes apóstolos que continuaram o evangelho, e estamos aqui hoje porque eles foram ousados em continuar o que Jesus pediu. O evangelho, a porta da pregação da palavra nunca se fechará. Guarde isso, a porta da pregação do evangelho nunca vai se fechar. Sabe por quê? Porque o evangelho, a porta aberta é Jesus. Se você não quer estar dentro de uma igreja, se você não quer aprender mais de Jesus, é porque eu sou a igreja, eu sigo a Deus do meu jeito. Não tem problema, Deus vai mandar quem queira. Mas não pense você que você vai ter a resposta que um dia você quer. Pastor, eu nem acredito em céu e inferno, eu nem acredito nessas coisas. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar bem claro para você. Se você estiver certo, eu estou redondamente enganado. Eu estou pregando uma mentira para você. Agora, pense se o pastor... Aliás, esquece o Jefferson aqui. Pense se a Bíblia for verdade. Porque muitos dizem que a Bíblia é uma mentira. Eu creio que isso aqui é a verdade. Eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. Quando chegar no último dia, quando chegar no dia que você estiver diante do Senhor, aí você vai se lembrar, verdade, a palavra é a verdade. Você vai se lembrar de todas as vezes que você poderia ter redimido-se diante de Deus, se convertido,
sair daquela posição de sempre estar contra e achar que sempre o melhor é você? Se rendido ao evangelho, se convertido, mas pastor, como que eu vou aceitar? O Judas, amado, o Judas, para cuidar das finanças, ele era um homem que tinha um tanto quanto mais de sabedoria, ele era um homem esperto, atento, cuidado. Alguns dizem aí fora, o mundo é dos espertos, o mundo é dos espertos, mas o céu é para quem anda com Cristo. O mundo é para quem tem expertise, tudo bem. Eu não vou negar o que você fala, que tem muita gente que se prevalece porque é espertinho, mas o céu, a posição no céu só é para quem permanece em Jesus Cristo Salvador. Ah, pastor, eu creio em Jesus do meu jeito. Quando o Pedro falou assim, vamos chamar alguém aqui que foi testemunha verdadeira. Sabe quem vai ser chamado? Sabe quem Jesus vai chamar no último dia? Aquele que foi uma testemunha verdadeira, que guardou o evangelho, que permaneceu, que não desistiu. Desculpe, eu sei disso, porque há um grande número de pessoas que entram em contato comigo, que a grande maioria das pessoas que me acompanham são pessoas evangélicas, cristãos, até pastores eu sei que me acompanham aqui na cidade e ainda ficam criticando, que falam mal, abusam, né? Porque olha, amados, o que está acontecendo aqui? Você não é insubstituível. Você pensa que ninguém pode fazer o que você faz, ou que o Senhor não terá outro para colocar em teu lugar? Engano seu. Porque o Matias, e agora eu vou até fazer o seguinte, vamos mudar o sentido aqui para a gente poder pensar agora no sentido do Matias. Porque o Matias, ele foi pouco comentado, assim como também Bartolomeu, por exemplo, pouco comentado na Bíblia, mas também era um discípulo próximo de Jesus. Matias, guarde isso. Matias, ele foi lembrado porque ele caminhou junto com os discípulos, mas ele não foi um discípulo próximo. Ele estava ali junto. Todos os acontecimentos, tinha ali Matias também acompanhando, desde a vinda de Jesus, o começo do seu ministério, até a morte e ressurreição. Matias foi essa testemunha. Ele não estava clarividente. Matias não foi aquela pessoa que todos sabiam quem ele era, mas ele era fiel. Talvez você se ache, puxa vida, eu sou a pessoa mais digna dessa posição, porque você acha que é melhor. Só que o Matias, ele foi fiel do jeitinho dele, caladinho no cantinho dele. Só que no momento que coube a oportunidade, Deus lembrou-se de Matias. Você será lembrado pela fidelidade. Você será lembrado por ter permanecido. Eu queria falar outras coisas com vocês, mas eu não vou ter tempo de abordar aqui todo o assunto, eu só vou comentar. Alguns teólogos chegam a dizer que deveriam ter esperado o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo notoriamente fez a grande diferença no meio dos apóstolos. Só que o próprio apóstolo Paulo fala sobre ele para que ninguém quisesse achar que ele era pior ou melhor do que ninguém. Lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele está falando para dentro da igreja de Corinto, ele está falando da ressurreição de Jesus. Aí chega um momento que ele fala de Tiago, ele fala dos apóstolos, que eles viram, foram testemunhas oculares, mais 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E agora ele fala dele mesmo, de versículo 8 fala assim, e por derradeiro, ou seja, por último de todos, me apareceu também para mim, como se eu fosse um abortivo. Como se o apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo, ele não era apóstolo, ele era perseguidor do evangelho, ele era um abortivo, ele não era filho de Deus, ele era um filho do diabo, ele era um perturbado, ele era um homem mau. Mas quando Jesus veio até ele, de forma física e visível, a última pessoa a contemplar a face de Jesus foi o apóstolo Paulo. Ele caiu de joelho no chão, você pode fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 9, depois você leia lá que você vai entender bem facinho como que foi a apresentação de Jesus com o Paulo. Aí você vê que ele fala, né? Eu fui o último derradeiro, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos.
que não sou digno de nem ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, que fique claro, esse mas tem um peso, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, olha, eu fui o último. Eu fui como se fosse um abortivo, aquele que foi desprezado. Eu era um perturbado. Mas coube a mim, a graça de Deus me chamou para esse apostolado, para manter essa obra de Deus. Ele me chamou, o Senhor veio até mim. E aí ele diz com clareza, eu nem me acho digno de ser chamado apóstolo. O que ele está mostrando? Qual que é a intenção dele? Olha a humildade das palavras dele. O grande apóstolo Paulo, que pela leitura bíblica você conhece os feitos e a grandeza e unção que ele tinha. Mas ele diz, olha, eu nem quero que vocês me chamem de apóstolo, nem precisa. Mas eu trabalhei. Eu me esforcei, até mais que aqueles que conheceram e andaram lado a lado com Jesus. Eu trabalhei mais do que eles. Então não pense você que é um Pedro, que é um líder, que é um gerente, que é um gestor, ou você que é um cabeça de alguma coisa, que você acha que você é melhor que os outros, porque Deus pode levantar alguém que era até alguém que foi desprezado. Deus pode levantar alguém que vai ser melhor do que você e vai fazer mais do que você. Você não quer estar dentro da igreja? Você não quer colaborar? Você não quer evangelizar? Você não quer falar de Jesus? Você não quer falar da palavra dele? Você não quer levar o recado do Senhor? Você não quer converter-se? Você não quer se dobrar? Outros se dobrarão. Você não quer aceitar que deve dizimar, deve ofertar, deve ajudar a obra de Deus, deve fazer com que propaguemos a obra do Senhor nos 4 cantos dessa terra? Você acha que é uma balbúrdia? É uma mentira? É uma heresia? Você acha que, pastor, isso é coisa do Velho Testamento? Você não quer. Você não quer, mas Deus vai levantar outros que vão fazer melhor do que você. Bem melhor do que você. E eu falo essas palavras para que fique guardado. Você se acha melhor do que aquele que está acima de você. Não pense que você é melhor, ou você que está acima. Porque é eu que mando. Jesus é aquele que dá direção para todas as coisas. Matias ia ali, Matias bem quietinho, né? Como diz o mineiro, come quietinho ali, bem quietinho, ninguém estava vendo ele. Mas quando coube-se ao momento de chamar alguém para colocar no lugar do Judas, o Senhor Deus lembrou de Matias. Se você é aquela pessoa que está ali juntinho, ninguém está te vendo, não tenha problema, o Senhor vai lembrar de você. Deus vai se lembrar de você. O Senhor vai se lembrar das obras feitas nessa terra. Guarde essa palavra no seu coração. Deixa eu fazer uma oração bem rápida, porque meu tempo já acabou. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti estas águas e peço que nelas haja uma unção de cura, de libertação, de poder, de libertar, meu Deus, os que estão presos em enfermidades. Jesus, ajude aqueles que estão, meu Pai, levados a todo tipo de sentimento contrário. Meu Deus, que haja virtude do céu sobre essas águas, e todos que estão doentes, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, seja o mal que for, eu te peço que haja cura, que haja o teu poder para que todos que beberem sejam libertos, livres, em nome de Jesus. Se você crê, beba comigo desta água. Glorificado, louvado seja o nome de Jesus.